Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido aí uma ótima semana, amém? Estamos aqui para adorar, para exaltar o nome do único digno de todo louvor e toda adoração. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi diante com alegria e entrei diante dele com cântico, amém? Vamos nesse espírito entrar na presença, nos preparar para o nosso culto, para o nosso melhor culto, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos neste momento, ó Deus, entrar em Tua presença, nos rendendo-nos, ó Pai, diante de Ti. Queremos entregar neste momento o nosso melhor, queremos entregar a Ti, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que nesse momento nós podemos nos desligar, ó Pai, deste mundo, que muitas vezes nos tira a atenção, muitas vezes nos desvia dos focos. Nós queremos neste momento, ó Deus, nos prostrar, adorar ao único que é digno de receber honras e glórias, ó Pai. Eu te louvo, te agradeço por este momento, pela liberdade que temos de estar aqui mais uma noite, reunidos no único propósito de adorar, exaltar, engrandecer ao único, ao verdadeiro, o que pagou o preço para que nós pudéssemos estar hoje aqui, ó Pai. Prepara, Senhor, a vida de cada um nesta noite. Desprende-nos, ó Pai, de tudo aquilo que possa interferir, ó Pai, de estarmos Te buscando, ó Pai. Prepara a mente de cada um, nos prepara neste momento, ó Pai, que nós possamos entregar neste momento a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, demonstrar a Ti toda a nossa gratidão, toda a nossa honra, todo o nosso ser, todo o nosso amor para o Senhor, ó Pai. Nós queremos que o Senhor receba nesta noite a nossa adoração, os nossos cânticos, o nosso entregar diante de Ti, ó Pai. Nós Te louvamos, Te exaltamos e Te glorificamos, ó Pai. Que o Senhor esteja presente em nosso meio, tocando, ó Pai, verdadeiramente em cada coração, em cada mente, ó Pai. Aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja tocando naqueles corações, ó Pai. Aqueles que estarão nos acompanhando através das mídias, ó Pai, toca também nesses corações, ó Pai. Nós queremos nessa noite Te louvar, Te exaltar e Te engrandecer. Toda honra, glória e louvor seja a Ti, hoje e sempre, ó Pai. Amém. Amém. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Quem Tu és, tome o lugar de honra. Quem Tu és, tome o lugar de honra. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Toma o teu lugar, Senhor, nessa noite. Feche os teus olhos onde você está. E vamos começar realmente a fazer com que esse ambiente esteja receptivo àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Vamos encher este lugar de adoração.
Nós cremos que a casa está sendo preparada, a mesa já está posta, para que nós possamos realmente estar em comunhão com Jesus e usufruindo daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Tu és digno, Senhor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Tu és santo, santo. Ele é incomparável, Ele é inigualável. Oh, Senhor, vem abrir os nossos olhos. Nós queremos Te contemplar, nós queremos Te ver nessa noite. Venha nos mostrar, Senhor, quem Tu és. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Revela o Teu amor, Senhor. Revela a Tua graça sobre nós. Digno, digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Cante isso pra Ele, entregue-se a Ele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, digno de tudo. Oh, eu sou Teu. Que nós estamos fechando as brechas, que nós estamos alicerçando a nossa base. Eu não sei como está sendo para você em 2025, mas eu creio que o Senhor está fazendo coisas novas.
Ele está reformando casas, reformando corações. E é isso que nos traz esperança, porque a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completar na minha e na tua vida. Então vamos declarar com fé nessa noite: eu vou construir. Tu és Jesus. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Declare inabalável do Senhor. Nada irá abalar a tua fé. Nada irá abalar a tua fé em crer no milagre. Nossa confiança vai aumentar. E nós veremos grandes coisas do Senhor fazer. Não vou ser abalado. Santo és incomparável. Enche, Senhor, enche do teu Espírito cada um de nós nesta noite. Enche com a tua presença, Senhor. Enche, nós queremos mais de ti. Nós escolhemos o melhor lugar de se estar nessa noite. Nós fizemos uma boa escolha. E nós queremos sair daqui sentindo a tua doce presença, sentindo o teu toque. Venha nos tocar, Espírito Santo. Venha tocar as áreas que nós necessitamos nessa noite. Nós queremos abrir e dar acesso a ti, Espírito Santo. Aí do seu lugar já começa a chamar: eu quero, Espírito Santo. Toca a minha vida, toca os meus pensamentos. Traz, Senhor, paz para o meu coração. Que eu entregue o meu melhor culto nessa noite. Que eu não olhe para as circunstâncias, para os problemas, para as adversidades, mas que eu possa entregar tudo na cruz e crer que o Senhor está fazendo algo na minha vida hoje. Aleluia.
ao que se compara a esperança viva em tua presença. Somos livres, livres nesta noite. Na tua presença, liberdade. Obrigada, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher a casa, enche a casa. É o desejo, é o anseio do meu coração, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigada, Pai, porque a tua glória é presente nessa noite. A tua presença transborda neste lugar. Oh, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Prove da glória, prove da presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória, da tua bondade, teu amor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vontade, Senhor. Saiba que você serve a um Deus que é real. A gente pode não enxergar este Deus, mas Ele é real. E Ele está aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. A bondade de Deus está sobre nós. A misericórdia do Senhor está sobre nós. E essa presença é real. Mas só sente aquele que dá acesso a essa presença. Então, se você quer sentir essa presença, abra o seu coração nessa noite e diga: Espírito de Deus, eu quero usufruir dessa presença. Eu quero mergulhar sem medo. Eu quero te sentir sem medo. Porque tem uma boa notícia para dizer. Ele não te fere. Ele não te machuca. Mas Ele te faz ser livre. E a palavra de Deus diz que aonde a presença de Deus, há liberdade. Então eu quero ministrar isso sobre a sua vida hoje. Você é livre para usufruir da presença de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Oh.
Oh, chame por Ele. Ele está aqui. Oh, tua presença é real. Aqui neste lugar, 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 então eu louvarei. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei. Totalmente a ti louvarei. Então eu louvarei. Então adorarei. Então eu me renderei aos teus pés. Totalmente a ti. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos rendemos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque nós sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Por isso, Senhor, continua preparando esse ambiente. Continue preparando os nossos corações. Continua, Senhor, falando as nossas vidas. Nós realmente abrimos o acesso para realmente o Senhor falar. E o Senhor ministrar a cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos declarar, em nome de Jesus, o decreto de 2025. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração. Sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Clamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar, separado do Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar boas novas e os pilares fundamentais
da santidade. Vamos anunciar boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos em uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúvas e órfãos. Haverá abundância e prosperidade do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor bem forte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Pode se assentar. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quem já é de casa, seja muito bem-vindos. Não há lugar melhor de gente estar do que na casa do Pai. Vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Quando você chegar à nossa igreja, faça o check-in no Facebook. Tem lá a nossa a página oficial, que é a Igreja da Fé Cristã. Faça o seu check-in para que todos saibam onde você está. Meu irmão, ele tem esse costume. Ele chega e já faz o check-in dele. E aí tem vários amigos dele que falam: Milton, ora por mim. E isso é muito bonito, é um modo da gente estar evangelizando, amém? Também nos sigam nas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é @Igreja da Fé Cristã. E temos também o YouTube. E no YouTube vocês podem assistir as pregações. Assistam pelo menos 2 pregações durante a semana. Isso vai edificar muito a sua vida. A gente precisa exercitar tanto o nosso corpo, que a gente tem falado bastante isso aqui, que tem que exercitar o nosso corpo, porque não é apenas para você ficar em forma. É necessário o corpo ser exercitado. E assim como o corpo, é necessário que a nossa fé seja exercitada e a nossa mente também. E nada melhor do que você exercitar a sua fé do que você ouvir a palavra de Deus. Amém? Os nossos cultos acontecem aos domingos às 7 horas da noite e à sexta-feira às 20 horas. Estejam todos presentes nesse domingo. Domingo passado nós tivemos nossa ceia, foi uma bênção, foi um culto maravilhoso. Eu quero falar para vocês também, quem não participa de uma célula, participem. Gente, é muito bom. Eu amo demais a minha célula e creio que todos os que fazem parte também se sentem dessa maneira. Se vocês não sabem qual célula fazer parte, fale com os nossos líderes, com os pastores, e eles vão estar direcionando vocês. Amém? E eu quero falar um pouquinho também sobre o nosso culto de mulheres, que aconteceu nessa terça-feira. Foi uma bênção, foi maravilhoso.
Deus falou muito com a gente. Se você não pôde estar aqui nessa terça passada, teve uma chuva abençoada por Deus. Foi difícil de chegar, mas quem venceu, glória a Deus. Quem não venceu, diz aí misericórdia, a próxima eu estou presente, amém? Foi muito bom, vai ter também as nossas mentorias, a pastora Michele e a pastora Jana vão estar passando as datas para a gente. Você puder, esteja presente, é maravilhoso e é muito edificante, amém? Que o Senhor continue falando com vocês nessa noite. Glória a Deus. Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Antes de passarmos aqui a palavra para a pastora Leisiane, vamos aqui discorrer a respeito de alguns princípios acerca das nossas finanças, amém? Eu gostaria, desde já, convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo 24. 6:24. Mateus 6:24. O texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Veja, o versículo ele vai começar dizendo: ninguém pode o quê? Servir. Ou seja, isso aqui está sendo dito para quem? Sabe, uma chave fundamental para nós compreendermos a palavra de Deus é sempre a gente se perguntar para quem que o texto está sendo escrito, ou para quem que havia sido dado aquele ensinamento. Quando o versículo começa dizendo ninguém pode servir, parte do pressuposto que Jesus, neste texto, está falando com discípulos, está falando com os seguidores do Senhor. Então ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções vai estar escrito, e vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Sabe, quando o Senhor foi tocar nesse ponto, é algo muito interessante, porque em todo o seu ministério aqui na terra, não houve um momento em que Jesus ele trouxe esse grau de comparação. Porque nada no mundo ocupava o coração daquele povo ao ponto de trazer essa rivalidade de posição com o próprio Deus. Então, quando o Senhor vai trazer algo que ocupava tanto o coração daquele povo, ao ponto de dividir o coração deles entre o Senhor e aquilo, o Senhor vai dizer que são as riquezas. E como o texto ele fala de servir, é importante nós entendermos que, dado o contexto da época, quando fala de servidão, fala de escravo. Servo é uma palavra mais bonita para escravo. Então, ser escravo do Senhor, ou ser escravo das riquezas, fala justamente de tudo aquilo que você faz na sua vida, girar em torno daquele que é o seu Senhor. É quem você consulta, é para quem você presta contas e é a quem você se dedica. Então, riquezas, na perspectiva divina, é aquilo que traz algo tão perigoso nas nossas vidas ao ponto de trazer essa rivalidade direta entre o senhorio das riquezas e o senhorio direto do nosso Senhor. E é interessante como isso se aplica no nosso dia a dia. Os irmãos sabem, eu com a minha esposa, nós temos 2 filhos abençoados. E é interessante quando você vai falar para algumas pessoas que você vai ter um filho. Você fala, irmão, eu vou ter um filho. Alguns vão dizer o seguinte, nossa, glória a Deus, vai ser uma bênção, filho é uma bênção. Vocês vão ser muito felizes, ele vai trazer muita alegria para a sua casa. Agora, quando você pergunta para alguém que serve a Mamon, sabe o que ele vai dizer? Com perdão da palavra, ferrou.
Meu irmão, não acredito. Você sabe quanto está custando a fralda? Não é? Meu irmão, você sabe quanto está custando o leite? Meu Deus, e agora? Meu irmão, quando eu fui falar para alguns da Rebeca, que é a nossa segunda filha, meu Deus do céu, parece que eu tinha perdido a salvação. Falar, o quê? Você tá louco? Viu, você tem quantos empregos? Como que você vai sustentar essas crianças? Meu irmão, eu pensei que eu morava debaixo da ponte ali. Eu até abri no banco e conferia minha conta bancária. Falei, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa aqui? Porque me falavam assim com tanta convicção de que é algo tão trágico. E sabe, a nossa sociedade hoje, ela vive sob essa perspectiva. Filho, ele se tornou um sinônimo de gasto, prejuízo. Não uma bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança de Deus. Filhos são expressão da graça e da bondade do Senhor que é derramada sobre a nossa vida. Mas quando a gente serve a Mamon em primeira instância, a nossa consulta sempre vai ser a Ele. E eu não vou negar que como pai, é claro que deu aquele frio na barriga. Meu irmão, quando a Gabi ficou grávida do Augusto, foi um choque. Da Rebeca, então, para alguns irmãos que não sabem, uma vez eu compartilhei isso aqui, que foi o bastante, 2 únicas vezes, vieram os 2. Aí alguns perguntaram depois assim, falou, nossa, mas o Fabrício e a Gabi só tiveram 2 relações durante todo o casamento? Não, eu me expressei mal, gente, aqui foram 2 vezes sem nenhum tipo de proteção e vieram os 2. É assim, tocou, nasceu alguma coisa ali, meu irmão. É um negócio muito perigoso. Tocou, já era. E assim que veio a notícia da Rebeca, eu fiquei, num primeiro momento, assustado também. Acredito que todo pai fica. Sabe, você não foi chamado para ser um super-herói. A incredulidade muitas vezes bate sim no seu coração. Mas o que você vai fazer com essa tentação é o que determina realmente a quem você está servindo. No exato momento em que o temor bate, em que a angústia bate, em que a consulta da mamãe é provocada, você repreende isso e diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pois colocar então em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo o desafio que você vive no seu dia a dia, no seu cotidiano, é um convite para que a sua fé seja provada, seja revelada, seja manifesta e ela cresça. Isso se aplica também, é claro, nos momentos de dízimo, nos momentos de oferta. E é engraçado porque geralmente a gente vai consultar quais são as despesas que eu tenho, os gastos que eu tenho, como se oferta e dízimo fosse um momento para nós colocarmos na balança o que nos falta, para que isso determine se vamos ou não ofertar e qual vai ser a quantia daquilo que nós vamos ofertar. Sabe, dízimo, oferta deveria ser uma expressão de gratidão e não uma expressão de você mostrar para Deus aquilo que você precisa ou não. Não uma expressão de que eu vou plantar 1 e vou colher 10, vou plantar 10 e vou colher 100. Ainda que é inevitável que a bondade do Senhor se manifeste e nós colhamos da parte do Senhor favor e graça, não é essa que deveria ser a motivação do nosso coração. Por quê? Porque quando você oferta, a sua semente não é a quantia de dinheiro que você deposita. A sua semente é aquilo que está no seu coração.
Então, por mais que você traga uma oferta diante de Deus, mas as motivações do seu coração não são genuínas, o que você semeou não foi a semente, não foi o valor monetário, foi a cobiça do seu coração, foi a sua avareza. Se lembra de Abel e Caim? Caim matou Abel, amém? Se lembra por quê? Quando cada um vai trazer a sua oferta diante do Senhor, o que o Senhor vai dizer? E Deus, Ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Meu irmão, se o que importa para Deus fosse o valor, fosse a oferta em si, Ele poderia muito bem ter rejeitado Caim, mas recebido a sua oferta. Ele poderia muito bem ter rejeitado Caim, mas recebido a oferta que ele tinha dado. Mas uma vez que Deus ele rejeita o ofertante, certamente Ele rejeitará a sua oferta também. Porque o que está sendo colocado em prova não é o valor, não é o que você tem, mas é quem tem você, é a quem o seu coração é dedicado. Não é o valor da sua oferta, mas é o valor que Deus tem para você, ao ponto de você dizer: Senhor, tudo o que eu tenho é teu. E é engraçado, porque se estivesse então no texto dizendo algo assim: tragam todos os dízimos, tragam todas as ofertas, mas nada lhe será acrescentado, traga apenas pela gratidão que você tem a Deus. Será que ainda assim alguns irmãos dizimariam? Será que ainda assim alguns ofertariam? Se não houvesse promessas da parte do Senhor, e a única motivação, a única aplicação que encontrássemos na palavra fosse: faça isso única e tão somente por gratidão, ainda assim você faria? Porque o que está sendo colocado em jogo é muito mais do que você dar ou não. O que está sendo colocado em jogo é a que Senhor você está servindo na sua vida, é a quem você consulta. E eu falo por mim, principalmente como pai, como a demanda que eu tenho na minha casa. Muitas vezes acabava até sendo tentado: meu Deus, eu vou dizimar, como é que vai ser? Aí eu trouxe algo prático para a minha vida, que é o seguinte: quando cai na conta, meu irmão, eu já dizimo na hora. Eu nem penso muito, eu nem espero. Já entrou, saiu. Eu não consulto, eu não faço conta. É a primeira coisa que precisa ser feita, independente da conta que eu fiz. Porque se você parar para fazer conta, meu irmão, você não dizima. Se você parar para fazer conta, você não oferta. Porque aparentemente sempre tem algo mais importante. Se nós tivermos que cortar algum gasto, esse é o primeiro gasto que a gente vai cortar. Então eu gostaria que nós realmente pudéssemos nesta noite, e ao longo da nossa vida cristã, pisarmos na cabeça de Mamon. Sabe, trazermos diante do Senhor dizendo: olha, eu não sirvo a Mamon. Não importa a situação de vida que eu estou vivendo agora, não importa quão grandes são as minhas despesas, não importa se o meu nome está negativado, não importa se o meu nome está no Serasa, não importa se a mensalidade está atrasada, isto aqui não pertence a mim, isto aqui pertence ao Senhor. E o meu Deus, que sabe da minha circunstância, que sabe da minha situação, eu tenho um Pai que sabe de tudo que eu preciso antes mesmo que eu abra minha boca. Esse Pai sabe a quantidade de fios que eu tenho na minha cabeça, esse Pai tem a minha vida na palma das suas mãos. O meu Pai é o dono de todo o ouro, é o dono de toda a prata, é o dono de toda a riqueza, e quando eu colocá-lo devidamente no seu lugar de senhorio, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu estou trazendo diante do Senhor aquilo que pertence a ti, porque o Senhor é o meu Deus, tu és o meu Senhor. Não é 10%, não é 20%, mas tudo aquilo que eu tenho pertence a ti. A ordem que o Senhor der, aquilo que o Senhor determinar, certamente eu farei, porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida é dele, a minha vida pertence a ele. Eu vivo para a honra e glória do teu nome, amém? Então traga a sua oferta neste momento, você que a trouxe, você que a separou. Eu vou precisar de um envelope aqui também, por favor. E se você não tiver, meu irmão, e uma caneta, ore, porque a palavra do Senhor diz que Ele é quem dá semente àquele que semeia.
Então a todo aquele que tem um coração rendido aos pés do Senhor, todo aquele que tem prazer em patrocinar o reino de Deus e contribuir para a manutenção da sua casa, Ele dá a semente. Ele providencia a semente para aquele que semeia. Amém. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos render gratidão a Ti por cada semente que foi plantada hoje. Pai, nós queremos declarar que o nosso coração é Teu. Queremos, ó Pai, declarar que do Senhor pertence a nossa vida, que o Senhor exerce senhorio sobre cada um de nós. Nós dizimamos, nós ofertamos, ó Pai, porque nós temos prazer em contribuir com o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, providencia semente para aquele que não tem. Abra a porta de emprego, converta corações, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Teu reino cada vez mais possa crescer, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Pastora Leisiane, posso orar por você? Pode sim, né? Glória a Deus. Meu irmão, estenda a sua mão para cá, vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pela nossa pastora, pedindo, ó Pai, que o Senhor realmente venha usá-la neste momento, ó Pai. Que tudo aquilo que sair da Tua boca venha diretamente do Teu Santo Espírito. Use, ó Pai, de maneira sobrenatural. Derrama, ó Pai, sobre a Tua igreja tudo aquilo que o Senhor tem mostrado e revelado ao seu coração. Que ela seja, ó Pai, um instrumento poderoso nas Tuas mãos nesta noite, ó Pai. E que nós possamos receber dela tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Gente, vamos ministrar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Eu amo a palavra do Senhor. Eu sou assim, a doida do devocional. Todo mundo sabe disso. Os mais chegados sabem o quanto eu amo a palavra de Deus. E essa palavra de hoje, o Senhor me entregou no domingo passado, enquanto o pastor pregava. Eu estava com 2 temas na minha cabeça. E eu falei, ai meu Deus, mas qual, Senhor? Eu estava ainda na dúvida. O que eu vou ministrar? O que o Teu povo precisa? E aí, no culto de Santa Ceia, o pastor começou a ministrar, começou a declarar sobre Jesus, sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E aí eu olhei para essa imagem que vocês estão vendo no quadro. Essa imagem, ela é linda, né? E eu falei assim, meu Deus, Jesus, eu quero fazer parte dessas pessoas que estão te seguindo. Eu quero fazer parte disso. Mas como que a gente vai fazer parte desse reino? E aí, eu fui anotando, o pastor pregando, eu fui anotando. E aí, nasceu a ministração de hoje.
E o tema é Cidadãos do Reino, a cultura do ser. Quantos querem ser esses cidadãos do reino de Deus? Quantos querem fazer parte deste grupo seleto aí, ó? Eu quero, amém? Então nós vamos entender um pouquinho sobre o reino, porque não tem como a gente falar como ser cidadão se a gente não sabe em que contexto nós estamos, né? Então, eu vou dar essa breve introdução, é um pouquinho mais didática, só para a gente entender em que contexto a gente está, e depois eu já vou para a palavra que eu preciso pregar hoje, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos falar o que não é o reino. O reino de Deus não é sobre um lugar. Como assim, Leise? Quando nós estamos lendo os evangelhos de Marcos, Lucas, né, João, Mateus, nós vemos que todos os autores, eles sempre estão falando o mesmo relato de Jesus, só que de visões diferentes, né, de cada um deles. Em Mateus é muito interessante, porque quando a gente lê sobre o reino de Deus em Mateus, ele não fala reino de Deus. Ele fala reino dos céus. E o que acontece? Quando estamos lendo lá, né, Mateus, e Mateus fala sobre o reino dos céus, logo a gente pensa e assimila. Ah, então eu vou para o céu. O reino vai ser lá. Então eu gostaria só de dizer para você que de fato o reino ele é do céu. A origem dele é no céu. Mas não é para lá que a gente vai. Bugou a cabeça? Mas fica tranquilo. De fato, o reino vem do céu, mas não é para onde a gente vai. Jesus, ele fala em João, capítulo 18, verso 36. Põe pra gente aí. João 18, 36. Jesus disse, então é Jesus dizendo, gente: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo? Que o reino de Deus, ele é um governo. E que esse governo não é desta era, não é deste mundo. Ele é do céu. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus não vai ficar no céu. Então logo a gente precisa tirar essa concepção. E por que Mateus fala reino dos céus e não reino de Deus? Porque Mateus, quando ele está escrevendo o livro dele, ele escreve para os judeus. E na cultura dos judeus, não se pode falar o nome de Deus em vão. Então, para os judeus, quando lessem o livro de Mateus, não ficassem doidos, Mateus decidiu colocar reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Tudo bem até aí? Então, o reino não é sobre um lugar. Segundo ponto. O reino, ele fala sobre tempo. Diga, tempo. Mais alto, tempo. Reino de Deus fala sobre o tempo. Ele é um tempo. E a gente vê Jesus dizendo muito isso, né? Jesus diz, o tempo está próximo. É chegado o tempo do reino, né? E eu gostaria até de colocar em Marcos, capítulo 1, verso 15. Olha lá Jesus dizendo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o reino de Deus é um tempo. E aqui, nesse mesmo verso, a gente já tem a faca e o queijo na mão. Porque Jesus já fala como a gente tem acesso a esse reino. Como a gente acessa o reino de Deus? Através do arrependimento. Então a chave para você entrar nesse reino e fazer parte deste reino é se arrepender. Olha que lindo. O próprio Jesus dizendo isso. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E creiam naquilo que Jesus está falando. Então nós precisamos entender. O reino não é sobre um lugar. O reino é sobre o tempo. E para termos acesso a esse reino, nós precisamos do arrependimento. Por que eu estou dizendo isso para você? Você como cidadão do reino, você quer ir para esse reino sozinho?
Ou você quer que multidões participem desse reino com você? Então agora você já sabe o que Jesus está te dando aqui, uma chave, para que você possa ministrar o arrependimento. Às vezes é para um amigo, um familiar, uma pessoa que você gosta muito, que ainda não conhece sobre este reino. E você, como cidadão deste reino, você precisa se posicionar e começar a usar essa chave, para que você possa também auxiliar essas pessoas para que elas vivam este estilo de vida, para que elas vivam também como cidadãos deste reino agora. Agora, eu vou bugar um pouquinho a cabeça de vocês. Vocês acham que o reino de Deus, ele é presente agora, já está acontecendo o reino de Deus, ou ele é futuro? Vocês já pararam para pensar? O reino de Deus é agora ou é no futuro? Quando a gente vê na palavra de Deus, nós vemos que Jesus, às vezes ele fala que o reino é agora. E depois ele fala que o reino é futuro. E a gente fica, tá, mas a gente já está vivendo o reino então? Ou o reino ainda está vindo? Então, a resposta que eu tenho para te dar nessa noite é que o reino de Deus, ele está no presente, mas também vai vir futuramente. São os dois. Aí você fala, mas como assim? Aí eu não posso te explicar, porque isso é um mistério do reino de Deus. E os mistérios de Deus são loucura para o mundo. Então só entende aquele que é filho. Então eu gostaria de dizer para você aqui, que existem alguns textos que vão dizer que o tempo é agora e alguns textos que vão dizer sobre o futuro. E eu vou falar sobre esses dois pontos. Quando nós vemos Jesus falando sobre o reino que está por vir, ele está querendo dizer que o reino de Deus na sua plenitude, o reino completo de Deus está no futuro. Está por vir. Como assim? Apocalipse, capítulo 21, por gentileza. Olha só. Esse é o reino que está por vir, tá? Põe para nós. Então, vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, o reino de Deus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Próximo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Esse é o reino que está por vir. Jesus precisa voltar para que o reino de Deus na sua plenitude possa acontecer. Então isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque Jesus está às portas. E para ser pleno e para ser completo o reino de Deus, ele precisa estar aqui. Porque a palavra de Deus diz que nós iremos reinar em vida juntamente com Jesus. Não é lindo isso? Então quando nós falamos, quando Jesus fala, sempre quando Jesus vai falar sobre o reino de Deus que está por vir, ele vai falar sobre esse momento aí. Que é quando ele retornar novamente. E é quando ele vai reinar conosco. Vocês viram que o reino dos céus vai vir para a terra. Nós reinaremos aqui com Jesus. Vocês podem imaginar um novo céu, uma nova terra, um novo governo. Um governo de justiça, de paz, de amor. Nós iremos reinar com Jesus. A sede em Jerusalém será onde Jesus estará. E todos os governantes da terra irão lá para conversar com Jesus e falar: Jesus, como eu posso governar melhor? Como eu posso governar com justiça, com graça, com amor? Vai ser lindo, gente, eu creio nisso. Mas também tem as passagens que Jesus fala que o reino já está acontecendo. O reino é agora. E o que significa isso?
Isso significa que o reino já invadiu o nosso tempo, o presente. Por quê? Jesus, ele veio para essa terra. Ele nasceu de mulher. E ele inaugurou esse reino. Então já foi inaugurado por ele. Então Jesus, ele invadiu a nossa era presente. Ele se revelou, já se revelou, gente. Jesus já se revelou. Ele já veio, já passou por aqui. Para um povo que ainda está neste tempo. E o povo teve entendimento aberto. E foram submissos a este rei que já governa a sua vida. Então o reino de Deus também é presente. Por quê? Porque a gente acredita em Jesus. A gente já abriu o acesso da nossa vida para o arrependimento. E agora nós precisamos ser preparados para o reino que está por vir. Então o reino, ele pode ser vivido hoje e vai vir em plenitude futuramente. Então o reino, é importante a gente entender isso, para que a gente agora possa entender o nosso contexto, né? Aí você diz, tá, e aonde a gente se encaixa em tudo isso, né? Jesus se revelou para que o povo levantasse hoje, eu e você. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Fala, você e eu. Levantasse todos nós, tá? Para que a gente pudesse revelar o reino através das nossas vidas. Como assim? O Senhor Jesus, hoje, quer que a gente se levante, para que nós possamos levantar o reino que está por vir e demonstrar para esse tempo, para essa era, como será o estilo de vida da era que está por vir. Então diga aí agora do seu lugar, mas com fé. Diga assim, Deus está me convidando a viver uma vida profética. O que é viver uma vida profética? Uma vida que anuncia como será a era que está por vir. Olha como você é importante nesse projeto de Deus. Olha como você é importante neste reino. O Senhor quer elevar a nossa vida para que ela possa ser superior ao sistema desse mundo. Lembre-se, todas as vezes que sair deste altar uma palavra sobre reino, não tem como fugir, não tem como escapar. Fala sobre governo. Aí você me pergunta, Thalys, mas então como a gente vai viver esse estilo de vida? Como viver a partir de hoje, já começar a se preparar para esse reino que está por vir? E mostrar para as pessoas como é este reino. Não tem como a gente não saber o estilo de vida se a gente não passar por Mateus 5. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5. Essa vai ser a única leitura mais extensa, mas aí vai ser necessário para a gente decorrer o nosso assunto. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, só recapitulando então, o reino não é sobre um lugar. O reino é sobre tempos. Certo? Para ter acesso ao reino de Deus, nós precisamos do arrependimento. E o reino de Deus, ele já está presente, mas também está por vir. Olha, vocês tiveram uma aula, gente, agora. Uma aula, Rose. Uma aula, glória a Deus. Por que é importante a gente saber disso? Porque, gente, às vezes a gente tem uma concepção errada de reino. E por isso que a gente não está vivendo da forma que precisa ser vivida nesse tempo. A gente tem visto tantas coisas ruins acontecendo. E isso, gente, é só sinais. Sinais do que a palavra já estava dizendo. Que antes de Jesus voltar ia acontecer. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Como está sendo a nossa parcela para que nós possamos acelerar essa volta de Jesus? Saiba que Jesus, ele não voltou porque ainda existem pessoas que precisam vir sobre ele. Existem pessoas que precisam ter acesso a essa chave do arrependimento para que ele possa vir e reinar com todos nós. Abriram? Mateus 5? Então vamos lá. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Espera aí,
Pode ir. E ele começou a ensiná-los, dizendo, parou. Uma coisa aqui. Vocês perceberam? Jesus, ele ensinou isso aos seus discípulos, a quem ele era próximo. Então existem mistérios de Deus que as pessoas não vão compreender porque eles não são próximos de Jesus. Existem pessoas que vão querer estar perto de Jesus só porque ele cura, só porque ele faz algo por elas, e não para querer ser transformado e poder transformar outras pessoas. Então, a primeira pergunta que eu quero dizer para você aqui hoje: você vai fazer parte da multidão que vai correr atrás de Jesus só por uma necessidade? Ou você vai fazer parte dos discípulos, aqueles que estavam muito interessados para poder trazer o maior número de pessoas para esse reino? Então, que nós possamos estar neste lugar de discípulo. É o momento que Jesus está falando comigo e com você. Geralmente, eu já ministrei essa palavra para os jovens e adolescentes. Gostaria que você se preparasse, porque agora é um discipulado de Jesus para você. Essa palavra é para discípulo. Então, se você se encaixa, nesse lugar de discípulo hoje, abra os seus ouvidos, porque é o próprio Jesus te discipulando nessa noite. Amém? Pode continuar, Nath. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Lembre-se que é Mateus escrevendo. Vocês já sabem agora, hein? Próximo. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque que grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, mas se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, vai colocá-la em um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Essa parte é muito importante. Porque lembra que o reino de Deus tem a ver com governo? Aqui, nesses versos, de Mateus 5, a gente precisa entender que este sermão, ele representa a cultura do reino. Ele é a constituição de Deus. E isso não quer dizer que os 10 mandamentos Jesus pegou e jogou fora. Certo? Jesus está dizendo, não, gente. Eu não estou aqui para cancelar os 10 mandamentos. Eu estou aqui para afirmar. E colocar tudo que está lá, aqui. E se a gente vai decorrer a leitura, só até acabar essa parte, mas eu gostaria de te convidar a ler Mateus 5 inteirinho, que você vai ver muitas coisas semelhantes aos 10 mandamentos. Amém? Próximo. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto,
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos que a gente acabou de ler, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Beleza. Gente, é forte. É forte. É interessante que quando Jesus foi subir no monte, que a gente leu aqui no início de Mateus 5, alguns teólogos, eles afirmam que ao subir o monte, Jesus, ele fez uma referência a Moisés. Olha só. Pois assim como Moisés subiu ao monte e recebeu a lei, agora Jesus sobe e oferece uma nova lei, uma nova constituição. Então, se você quer elevar o seu nível de vida, se você quer viver uma vida profética, se você quer ser cidadão deste reino, nós vamos precisar viver essa constituição. Certo? Então, as bem-aventuranças, elas são 8 características que Jesus menciona. Não são críticas, mas sim um convite para mim e para você. Para que você se torne tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Fala, Deus é maravilhoso. Fala para ele, Deus é maravilhoso. Ele não desiste de nós. Glória a Deus. Então, que essa palavra possa trazer alegria. Porque a partir de hoje, se você se posicionar, a sua vida nunca mais será a mesma. E nem as pessoas que estão à sua volta. Porque a sua vida realmente vai virar uma vida profética. E as pessoas vão querer aquilo que você tem. Elas vão querer carregar aquilo que você está carregando. E vai ser natural. Você vai precisar ficar pregando 30 horas para aquela pessoa. E ela nunca se arrepende. Às vezes o seu abraço já vai tocar o coração daquela pessoa. E ela vai se abrir a chave do arrependimento. Eu creio. Quantos creem assim? Então, as bem-aventuranças, elas têm muito a ver com a nossa identidade. E eu quero já dizer para você, eu não quero que você saia daqui hoje dizendo, eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser mais pobre de espírito, eu preciso aguentar mais as perseguições. Você não precisa sair daqui pensando assim, porque você já é. Amém? Você já é misericordioso. Você já tem a pobreza de espírito. Está dentro de você. Então, as bem-aventuranças são Jesus dizendo quem você é. Ele só está afirmando isso, gente. Ele está afirmando isso. E quando Ele afirma isso nas nossas vidas, é aí que se manifesta. Então, Deus, Ele te fez por completo. Não falta nada em você. Então, você só precisa entender quem você é, para que isso possa se manifestar. Amém? Então, vamos para as bem-aventuranças? Vamos lá. Vocês viram que começa sempre com bem-aventurado. Bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado? Significa bem-sucedidos. Quem quer ser bem-sucedido? Eu quero. Em nome de Jesus, né, Flávio? E também significa felizes. Uau! Felizes, gente. O povo de Deus é povo feliz. Sabe que você dá um sorriso aí pro seu irmão também? Tô fazendo isso pra vocês não dormir, tá, gente? Vocês vão dormir. Isso aí, dá um sorriso, Nair. Então, sempre quando vocês ouvirem bem-aventurado, quer dizer bem-sucedidos ou felizes. Então, cidadãos do reino são bem-sucedidos e felizes. Então, se você não está bem-sucedido, se você não está feliz, vamos rever nossa cidadania aí, hein? Em nome de Jesus, hoje você vai se apropriar da sua identidade de novo. Então, vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito. É o primeiro. E diz ainda, pois deles é o reino dos céus. Já é. Para quem tem a pobreza de espírito. E o que é pobreza de espírito? Não é você ser pobre, tá, gente? Financeiramente, materialmente. Não tem nada a ver, tá? Ser pobre em espírito
está se referindo a um grupo de pessoas que não valoriza nada além de Cristo. Embora aparentemente não tenham nada, na verdade eles possuem tudo, porque eles têm Jesus. Aleluia! Será que Jesus é tudo para você? Será que Ele é suficiente para você? Ou você ainda tenta buscar no mundo algo para suprir as carências do seu coração? Então, nessa noite o Senhor te convida a voltar. Vem. Que eu quero ser o seu sustento. Eu quero ser tudo para você. Para quando você não tiver nada dessa terra, você ser um bem-aventurado. Você ser feliz. Porque você pode não ter nada, mas você já tem o suficiente, que é Jesus. Que nós possamos aprender. Eu estava fazendo uma oração antes de poder começar o culto. E eu falava para Jesus: Jesus, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo. O que o Senhor dá e o que o Senhor faz pela minha vida não se compara à importância que o Senhor tem para mim. E aí a presença de Deus veio, aí a gente já chora, aí a gente já... Mas é muito bom quando nós temos esse coração que entende que você só precisa dele e de mais nada. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui Jesus ele está falando de um tipo de choro que é mais profundo, que é mais verdadeiro, algo que vai além de uma tristeza comum. Aqui Jesus diz que bem-aventurados que choram são aqueles que se recusam a se alegrar com o que faz Deus chorar. Geralmente são pessoas que sentem a dor do perdido, a dor daquele que ainda não foi alcançado, aquele que ainda não é cidadão desse reino e que está se emporcalhando no pecado. Às vezes nós encontramos num lugar muito de insensibilidade. Eu acho que é isso. Nós estamos muito insensíveis. Às vezes porque precisamos trabalhar um pouco mais. A questão de realmente entender o coração de Deus. Eu costumo dizer que quanto mais perto de Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. Então, isso determina muito, principalmente quando nós estamos nos tornando cidadãos deste reino. Então, se você tem dificuldade de chorar pelo seu próximo, se você tem dificuldade de vencer pecados, se você tem dificuldades em arrependimento, corre para Deus, corre para Jesus. Ele quer te transformar. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer tornar a sua vida uma vida profética, para que multidões vejam através da sua vida os frutos do arrependimento. Aqueles que choram, é muito lindo, porque quando a gente vê nessa parte, fala que aqueles que choram têm acesso ao Consolador, que é o Espírito Santo. E esse é o prêmio para aqueles que choram. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Porque o Senhor consola os nossos corações nessa noite. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que está chorando nesse momento, no seu quarto sozinho. Eu não sei o que você tem buscado, o que você tem almejado na sua vida. Mas o maior prêmio você já recebeu. O Espírito Santo está com você, viu? E é tão lindo porque nós vemos na palavra de Deus que o Espírito Santo,
Ele vê as nossas lágrimas. E Ele nos consola. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Gente, isso é forte. Os mansos são aqueles que não buscam fazer valer os seus direitos. Eita, agora pegou, né? Mas, ao contrário, focam nos seus deveres. Jesus está dizendo que os filhos de Deus são mansos. Filhos de Deus, tá, gente? São mansos. Pois eles abriram mão dos seus direitos. Eles não são apegados a eles e por isso não se irritam facilmente. Ih, agora pegou. Meu Deus. Não se irritam facilmente? Meu Pai, me ajuda. Eles não buscam o que é seu, mas o que é o dever deles. Gente, Deus, Jesus. Oh, Jesus. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Mas lembre-se que eu falei, você já é manso. Então, olha para essa pessoa e diz, mas você já é manso. Você já é manso. Em nome de Jesus. Agora só vai manifestar. Agora só falta manifestar, né, gente? Em nome de Jesus. Vai começar. Vai começar. A partir de hoje, hein? Em nome de Jesus. Olha que interessante a respeito dos mansos. O mundo, ele acredita que os mais agressivos, os que lutam por seus direitos, é que vão ficar com tudo. Mas a verdade é que no final serão os mansos que vão herdar a terra, gente. Olha só. A gente pensa que é no sangue e nos olhos só que vai ter tudo? Não, gente, são os mansos. Ah, eu quero a terra por herança. Deus, nós queremos manifestar isso, em nome de Jesus. Bem-aventurados, agora isso aqui também é forte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Gente. Ai, Senhor, trabalha a nossa justiça própria. Ele está falando de um tipo de justiça superior, não da nossa própria justiça. Por que a gente quer resolver tudo? Gente, o nosso Deus, Ele é justo. Ele tem uma justiça superior. E a gente quer fazer o trabalho de Deus. Misericórdia. Olha lá, os filhos de Deus sabem que a sua justiça é falha. Quem é filho aqui? Você é filho? Então a sua justiça é falha. Então por que você está tentando ainda? Calma, meu irmão. Entrega para Deus. E aí, os filhos de Deus sabem que a justiça é falha e que eles não são justos. A gente não é justo. A gente vai querer puxar a sardinha para o nosso lado. Porque a gente é egoísta. Misericórdia. Mas os filhos de Deus, diga assim, eu sou filho. Eles confiam na justiça de Deus. Amém? Vamos manifestar isso, tá, gente? Em nome de Jesus. Eles anseiam pela justiça de Deus e não pela própria. E essa justiça será servida. Olha que lindo. Para aqueles que confiam na justiça de Deus. Você quer ser servido com a justiça de Deus? Quer que ele entre nessa sentença? Quer que ele entre nessa bagunça toda? Então, só entregar. Entrega. Deus é justo. E Ele sabe o que precisa ser feito. Então, sai da frente. Às vezes a gente tem que sair da frente mesmo. Porque a gente atrapalha. Atrapalha tudo. Não é verdade? Deixa Deus ser justo. Deixa Deus fazer. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Oh, meu Deus! Os misericordiosos são aqueles que abriram mão da vingança. Uau! Os filhos de Deus são aqueles que não buscam se vingar. Eles se tornam vulneráveis, dispostos a perdoar e dar uma nova chance. Como está seu nível de perdão aí? Jesus nos fala que precisamos perdoar 70 vezes 7.
Será que você está aberto para perdoar aquele que te feriu? Será que você está aberto a perdoar e a liberar aquela pessoa que falou mal de você? Senhor Jesus, misericórdia. Traz a sua misericórdia sobre nós, papai. Os misericordiosos são aqueles que entenderam. Eu preciso me livrar desse peso. Eu preciso me livrar. E para isso eu preciso liberar. Eu preciso falar. Perdoar, gente, não tem nada a ver com sentimento. Perdoar é uma decisão. E se bobear, você perdoa a pessoa o resto da vida. Mas não é por causa da pessoa, é por você mesmo. Chega um momento que quando nós liberamos a pessoa que nos feriu, isso não mexe mais com a gente. Às vezes você fala, mas aí eu vou perdoar e eu tenho que ficar com essa pessoa, eu vou ter que falar com ela. Não. Você não é obrigado a nada, graças a Deus. Nós somos livres, aleluia. Mas o perdão, ele serve para nos curar. O perdão nos cura. E lembre-se que cidadãos do reino precisam estar curados, felizes, bem-sucedidos, curados, para poder manifestar isso para outras pessoas, que ainda têm dificuldade de perdoar. Então hoje eu estou falando do perdão para você que está aqui. Mas amanhã você pode falar para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Por quê? Porque você vai precisar manifestar isso para outras pessoas. A importância de ter uma vida, um coração misericordioso. Entenda que a misericórdia, ela é uma característica de Deus. Ele teve misericórdia da gente. E olha que a gente não merecia o que ele fez. Mas ele se importou. E nos perdoou. Olha o perdão aí de novo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe aquele versículo que fala que sem santidade ninguém vê a Deus? A gente precisa entender isso. Muitas das vezes a gente está bloqueado com Deus porque ainda não está vivendo uma santidade plena com Ele. O que é ser santo? Ser santo é ser separado daquilo que machuca Deus, daquilo que desagrada o coração de Deus. Por que a gente quer ficar insistindo, gente, em se emporcalhar? Porque a gente quer ficar insistindo em cair nos mesmos erros. É por isso que você não consegue orar, é por isso que você não consegue buscar Deus. É por isso que você não consegue ter experiências com Deus. Porque não há santidade. Não há olhos limpos. Não há mente limpa. Não há coração limpo, só a contaminação do mundo. Isso te cega. Aí você vem para a igreja e nada mais, e não faz sentido você estar aqui, porque você não consegue ter experiência, você não consegue nem cantar as músicas, você não consegue orar, você nem presta atenção no que o pastor está dizendo, mas você viveu uma vida se emporcalhando no pecado. E aí você quer vir para a igreja, e Deus pode pim-pim na sua cabeça, aí você sai daqui transformado, para você se emporcalhar de novo? Não! Não foi para isso que o Senhor nos criou. Não foi. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar limpos. Nós precisamos estar santificados. Ser puro significa viver para obedecer a Jesus, resistindo aos desejos e às tentações desse mundo. Esse assunto, gente, dá para fazer uma pregação só disso, mas eu não vou me aprofundar. Só vou me aprofundar em 3 áreas que precisam sempre estar limpas, sempre estar santificadas. Primeiro, a área moral. Resistir os desejos do corpo que lutam contra o nosso coração. A área... Eu vou ler um versículo só para complementar. 1 Pedro 2,11. Olha só o que 1 Pedro diz. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Olha lá. Nós precisamos, gente. Nós precisamos nos posicionar.
Segundo ponto, para nos tornarmos puros, nas intenções. Tentar, às vezes, dar mais às pessoas do que receber delas. Porque o que a gente faz ao contrário, a gente quer receber das pessoas. E a gente não quer dar para as pessoas. Entendeu? A gente quer ser servido. Eu. Não. Nós fomos chamados para servir. Maior é o que? É o que serve. Certo? E o terceiro, ações. A gente precisa agir e decidir sem a manipulação, ou do diabo, ou das pessoas. Todas essas áreas precisam estar limpas. Precisam estar ok, para a gente poder viver em santidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, ser pacificador é muito profundo. Porque quando você entende isso, você entende que você é um restaurador de relacionamentos. Você não é aquele que cria contenda. Então, aquele que é cidadão desse reino, ele vai entender que o papel dele é reconciliar. Reconciliar a família, reconciliar os amigos, reconciliar os irmãos. Esse é o nosso papel, como cidadãos deste reino. Jesus nos chama para evitar conflitos e trabalhar na reconciliação e reparar esses relacionamentos. O pacificador, ele vê o valor de investir tempo e energia para trazer paz. É valoroso isso para ele. Não adianta, você vai ficar 5 horas ali com todas as pessoas para poder dar paz, mas no final vai ter paz. Ele investe o tempo dele, porque ele quer ver a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Os filhos de Deus são aqueles que não têm medo de serem perseguidos ou caluniados por causa de sua fé. Hoje, se você fosse perseguido por causa da sua fé, você negaria Jesus? Porque é fácil a gente viver o evangelho aqui no Brasil. É fácil. Hoje você tem uma Bíblia aqui. Né? Você pode ouvir pregação. Hoje nós temos uma acessibilidade muito grande, né? A palavra de Deus, enfim. Mas se a gente estivesse num país muçulmano? Se a gente estivesse na Coreia do Norte? Lá na Coreia do Norte você é proibido de levar a Bíblia. Senão você é morto, ou você é levado para as prisões. E aí? Nós precisamos estar dispostos e prontos para qualquer coisa. Mas também pode acontecer da gente negar Jesus. Não vai precisar ter uma arma na nossa cabeça. Às vezes nós negamos Jesus todos os dias, quando nós não falamos dele. No nosso trabalho, ninguém sabe que a gente é crente. Quando eu era adolescente, o pastor sempre falava, é o crente 007, ninguém sabe que você é crente. Isso é negar Jesus. Negar a sua fé, negar a sua crença, negar o seu Deus. Os filhos de Deus já sabem quem são. E isso os liberta da calúnia e das ofensas quando vem contra eles. Se você ainda está muito ofendido porque um irmão não cumprimentou você, será que não é hora da gente começar a rever? Então, as bem-aventuranças, ela não é sobre aparência externa. Não sei se vocês perceberam isso. Não é sobre essa parte que todo mundo vê. Mas sobre como a gente vive e como a nossa vida reflete este reino. Como está a sua vida hoje? Você está sendo um bom representante desse reino? Mas eu quero te dar essa boa notícia para você. Você já é tudo isso que a gente falou.
Jesus, ele só está afirmando isso. É hora da gente pôr para fora. Porque está dentro de nós. Então a gente tem que começar a viver esse reino presente, crendo que está sendo preparado para esse reino eterno. Então eu gostaria de nessa noite pedir para que você se levante. E a gente vai fazer uma breve oração. Declarando para que o reino de Deus venha. Então aí do seu lugar, diga assim comigo: Senhor, Tu és bom. Tu és bom para todos. E as Tuas misericórdias estão sobre todas as Tuas obras. O Teu reino é eterno. E o Teu domínio dura por gerações. Como Jesus nos ensinou, nós pedimos que venha o Teu reino sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Que o Teu domínio se estabeleça sobre todos e que os corações se rendam a Ti. O Teu reino chegou por meio de Cristo e o Seu governo é eterno, com paz e justiça sem fim. Que o espírito de arrependimento alcance os pecadores para que entrem no Teu reino. Que busquemos o Teu reino acima de tudo, reconhecendo que És o Rei das nossas vidas. O Teu reino está dentro de nós e eu me aproprio das virtudes de um cidadão do Teu reino, como a mansidão, a justiça, a paz, mesmo em meio às dificuldades. O Teu reino não é feito de coisas externas, mas de justiça, de paz, alegria no Espírito Santo. Eu Te agradeço, Pai, porque me tornaste digno de participar da herança dos santos, me tirando das trevas e me colocando no reino do Teu Filho amado, onde eu vou encontrar a redenção, o perdão. Este reino é inabalável e eterno. Pai, nós esperamos pela manifestação visível do Teu reino com a vinda do nosso Senhor Jesus. E oramos para que Ele venha logo. Aguardamos o dia em que uniremos a nossa voz a milhões, proclamando que o reino do mundo é agora do Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia! Aplauda Ele. Ele reinará para todos sempre. Eu gostaria de nesta noite ainda fazer uma oração com você. Nós aprendemos que o acesso a este reino não vem sem arrependimento. Eu preciso fazer essa oração. Eu preciso abrir a janela do céu para você que está em casa, para você que entendeu essa palavra e quer fazer parte deste reino inabalável. Você que quer se tornar um verdadeiro cidadão desse reino. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. E aí do seu lugar, diga assim: eu Te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados e creio que eu vou fazer parte deste reino eterno e reinarei contigo futuramente, em breve, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar vocês para cantar essa canção, para a gente declarar este reino. Amém? Assim, ó. Os reinos se abalam,
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Já começa a manifestar o reino aí. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. É, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Que lindo será esse dia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, vamos afirmar isso. Teu reino é sempre eterno, é sim. Olha a misericórdia nos alcançando. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos aplaudir mais uma vez a Ele. Só vou dar uma palavra profética. Se prepare, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Não tem como você ter acesso a uma palavra como essa e você não mudar completamente a sua vida. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, a essa palavra, ficou muito mais fácil de manifestar o reino de Deus por onde eu for. Então olha para essa pessoa e diga assim: a sua vida vai ser profética agora. Amém? E vocês vão manifestar a mansidão, vão manifestar sim a justiça. A justiça vai ser de Deus agora. Não vai ser a nossa justiça, Rô. Vai ser a justiça do Senhor. Nós vamos ficar mais chorosos. A gente vai chorar mais e sermos consolados pelo Espírito. E vai ser lindo. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu despeço os teus filhos e declaro, Senhor, uma noite de sono tranquilo. Leve, Senhor, eles em segurança para os seus lares. E nós queremos profetizar, Pai, através da nossa vida, essa manifestação do seu reino que está por vir. E nós estamos aqui para já começar a viver esse estilo de vida, para que o Senhor seja visto e para que as pessoas queiram o que nós carregamos, em nome de Jesus. Amém? Não sai daqui sem dar um abraço nessa pessoa, abençoá-la e profetizar sobre a vida dela também, tá bom? Que Deus abençoe. Até domingo às 7 horas da noite.